Como estudar nomenclatura dentro do balé. Vamos falar sobre isso hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. Vídeo de hoje, uma dúvida que muitas bailarinas têm, principalmente no início, quando começam a fazer as primeiras aulas. Aquele monte de palavra diferente, aquele monte de nome que a gente não faz a mínima ideia do que significa, e a professora fica repetindo aqui várias e várias vezes durante a aula. E eu tenho certeza que se você é uma bailarina iniciante, ou se você é uma bailarina já mais avançada, mas vai se lembrar muito bem de quando começou as suas primeiras aulas, e se perguntou o seguinte: será que algum dia eu vou conseguir gravar esse monte de nome diferente? E principalmente, será que um dia eu vou conseguir escrever e fazer as minhas anotações com a grafia correta? Muitas palavras que a gente não está acostumado porque vem do francês. E eu não sei se você já estudou francês alguma vez, mas eu vou falar por mim. Eu nunca estudei francês, então o conhecimento de algumas palavras em francês é somente por conta do balé. Porque pensa comigo, a gente não vê francês da mesma forma que a gente vê um inglês no nosso dia a dia. Então, de certa forma, acaba sendo um aprendizado um pouco mais difícil porque a gente não tem um contato com ele no nosso dia a dia. Então, nesse vídeo, eu vou te falar qual foi o meu processo, como foi que eu aprendi a nomenclatura ao longo desses 20 anos e quais são as dicas, né? Como que eu sugiro que as minhas alunas façam. Bom, primeiro de tudo, você tem que começar a associar o nome ao movimento. Então, preste bastante atenção. Alguns professores falam mais as nomenclaturas corretas, outros professores falam menos e tentam, de certa forma, traduzir a movimentação. Não existe um certo ou errado, mas, independente do jeito do seu professor, tenta associar o plié. O que é o plié? Que movimento que a gente faz toda vez que o professor fala plié? Qual movimento que a gente faz no battement tendu? Qual o movimento que a gente faz toda vez que o professor fala encroar? Então, esse primeiro passo de associar o nome ao movimento, ou à posição do corpo, ou ao tipo de sequência, isso é muito importante. Porque aí, através dessa associação nome e movimento, que você consegue começar o seu processo de aprendizagem. Não entendeu? Pergunta. Não entendeu a pronúncia? Pergunta de novo. Como é encroar? Uma coisa que também é válida é você criar algum tipo de associação com coisas pessoais. Então, plié, o que parece plié para você? Que outra palavra que tenha uma certa associação, uma certa relação? Vai de cada um. Aí, a partir do momento que você já tem uma certa familiaridade com os principais passos que você faz durante a aula, os principais movimentos, chega o momento da gente colocar isso no papel. E aí você deve estar se perguntando, mas Ju, eu não sei escrever. Tá bom, não tem problema, você vai escrever aquilo que você escuta. Então, quando você escuta plié, qual é a forma que você escreveria plié? Vai escrever dessa forma. Nessa parte, não tem um certo ou errado. Você vai pegar o que você escuta e vai transcrever. Plié, battement tendu. Como que você traduziria isso para a parte escrita? Encroar e assim por diante. Inclusive, eu vou deixar aqui nesse vídeo uma foto de um dos meus primeiros cadernos do balé, para te mostrar que eu já fiz isso e que já passei por esse processo de escrever exatamente aquilo que eu escutava. E até um parênteses aqui, vale muito a pena você ter o seu caderno do balé justamente para você estudar as sequências, para você começar a escrever as sequências que você fez durante a aula e começar um processo também de memorização. A gente pode até fazer um vídeo mais para frente falando como é o processo de memorização. Outra dúvida que muitas bailarinas têm, muitas bailarinas sofrem, que é o fato de decorar a sequência. Mas já te adianto que esse primeiro processo dentro da nomenclatura já vai ajudar muito na sua capacidade de memorização. Então, o que você pode escrever nesse caderno? Os passos principais, mas também sequências que foram feitas a cada aula. Por exemplo, você fez uma sequência de plié lá na sua aula. Em casa, no mesmo dia, no dia seguinte, no final de semana, você vai tentar relembrar qual é a sequência que você fez durante a aula. Quantos pliés você fez? Qual era a posição das pernas? Qual era a posição do corpo em relação à barra?
E, obviamente, você não vai lembrar 100% da sequência, mas esse treino de tentar relembrar o que foi feito e, principalmente, transcrever, que é o objetivo do nosso vídeo de hoje, vai te ajudar muito a aprendizagem na nomenclatura e também na memorização. Depois de um certo tempo que você está praticando aí, escrevendo aquilo que você escuta, qual é o próximo passo? Pegar os movimentos principais. Então, quais são as palavras, quais são os movimentos que mais aparecem durante a sua aula e que você replicou no seu caderno? Você vai selecionar aí uns 2, 3, 4 movimentos, vai procurar na internet qual é a escrita correta e vai replicar a escrita correta. Então, por exemplo, plié, provavelmente você escreveu muito próximo do certo. Um acento ou outro, mas que eu vou dar minha opinião agora pessoal, um acento ou outro errado, ou a falta do acento, não vai fazer tanta diferença agora. Mas o Batmantangi, olha só a diferença de escrita. Como a gente provavelmente escreve, como eu escrevia no começo, e como é a nomenclatura correta. Percebe a diferença? E por que eu falei para você selecionar poucas palavras, poucos movimentos? Porque se você colocar tudo de uma vez, procurar todas as grafias corretas, você não vai gravar. Pode acreditar, você não vai gravar. Então, escolha as principais, escreva no caderno, repita algumas vezes. E toda vez que você ouvir Batmantangi, tenta relembrar qual é a grafia correta. E vá alimentando esse ciclo. Quando for passar alguma outra sequência da sua aula limpo no seu caderno, tenta replicar a grafia correta. Porque assim como os movimentos do balé, a gente precisa praticar. A gente não consegue gravar de um dia para o outro. Praticando, 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 escrevendo certo, escrevendo às vezes errado, corrigindo. E através desse processo de escrita, você consegue gravar como é a escrita correta. E, ao mesmo tempo, você vai inserindo novos movimentos, inserindo novas palavras e aprendendo mais da nomenclatura do balé. Então, apesar de ser um processo simples, não significa que ele não vai te dar trabalho. Mas pode ter certeza que depois de um certo tempo que você está replicando esse ciclo, você vai aprender muitas palavras e você vai ficar muito mais confortável com toda a nomenclatura que a gente tem no balé. E uma dica extra para a gente fechar esse vídeo. Tá com dúvida? Coloca no Google. Ele vai te responder, pode ter certeza. Até hoje eu tenho uma certa dúvida com alguns passos específicos, como que escreve, tem O, tem U, tem S, não tem? Eu coloco no Google e em questão de segundos eu tenho a minha dúvida respondida. Então tente criar esse hábito. Tem dúvida? Joga na internet, aproveita essa facilidade, já tira sua dúvida na hora e esse processo de ir atrás da informação também te ajuda a gravar. Ó, um passo que eu sempre tenho que pesquisar é o gargalhate. Gargalhate. Eu sempre me confundo o O com o, se tem O, se tem um L, dois L's, enfim, eu sempre tenho que pesquisar para poder, quando eu preciso escrever esse passo. Pois é, eu tenho que pesquisar. Agora conta aqui para mim, nos comentários, qual o passo que você acha mais difícil de escrever dentro do balé? Qual passo você gostaria de aprender a escrever dentro do balé? Eu vou te dar uma ajuda também. Combinado? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.